Pois bem, o conceito de um ser que possua livre vontade é o conceito de uma causa noumenon, e de que tal conceito não se contradiz a si mesmo, já o demonstramos com segurança, porque o conceito de uma causa, como inteiramente originado no entendimento puro, ao mesmo tempo, também assegurado em sua realidade objetiva relativamente aos objetos em geral, pela dedução, independente, além disso, segundo a sua origem, de todas as condições sensíveis, portanto, não limitado por si mesmo aos fenômenos, a não ser onde se deva fazer do mesmo um determinado uso teórico, podia ser, dando-se o caso, aplicável às coisas tidas como puros seres do entendimento. Mas como não se pode colocar debaixo desta aplicação nenhuma intuição além da que possa ser constantemente sensível, resulta que a causa, noumenon, em consideração do uso teórico da razão, é um conceito, se bem possível e imaginável, de todo vazio. Contudo, eu não reclamo, mediante isso, conhecer teoricamente a natureza de um ser, enquanto dotado de uma vontade pura. Basta-me designá-lo, mediante esse conceito, só como tal e, por conseguinte, unir apenas o conceito da causalidade com o da liberdade, e, o que dele é inseparável, com a lei moral, como motivo de determinação da mesma. Em todo caso, esse direito me assiste em absoluto, em virtude da origem pura, não empírica, do conceito da causa, não me julgando eu autorizado a fazer uso dele, a não ser em relação com a lei moral determinante de sua realidade, isto é, unicamente um uso prático. Se eu, como homem, tivesse despojado o conceito de causalidade de sua realidade objetiva no uso teorético, não só em relação às coisas em si mesmas do suprassensível, mas também, em consideração aos objetos dos sentidos, houvesse perdido tal conceito qualquer significação e tivesse sido declarado inteiramente inútil como conceito teoricamente impossível, e como não se pôde fazer do nada qualquer uso. Da mesma forma, o uso de um conceito teoreticamente nulo resultaria de todo absurdo. Tratando-se, contudo, do conceito de uma causalidade empiricamente incondicionada, embora teoricamente vazio, sem intuição a ele apropriada, esse conceito é sempre possível, podendo-se referi-lo a um objeto indeterminado e isso, não obstante, na lei moral e, por conseguinte, para sua relação prática, adquire uma significação, muito embora, na verdade, dele eu não tenha uma intuição que determine a sua realidade objetiva e teorética. Mas ele tem, contudo, uma aplicação real que se manifesta concretamente em intenções ou máximas, isto é, possui realidade prática, que pode ser assinalada e que é suficiente para sua justificação, ainda mesmo em relação aos noumenos. Mas, uma vez introduzida esta realidade objetiva de um conceito puro do entendimento no campo do suprassensível, vai dar a mesma sucessivamente a todas as demais categorias, ainda que seja apenas quando se acham necessariamente unidas o motivo determinante da vontade pura, com a lei moral, também realidade objetiva, embora que seja somente uma realidade praticamente aplicável, que não possui a menor influência sobre os conhecimentos teóricos desses objetos, como penetração na natureza dos mesmos pela razão pura, com o fito de ampliar tais conhecimentos. Desse modo, constataremos também, sucessivamente, que as categorias sempre se referem só aos seres apenas como inteligências e, por consequência, só à relação da sua razão com a vontade, isto é, exclusivamente ao que é prático, não se atribuindo além disso, conhecimentos algum de tais seres. Que por fim, no concernente às propriedades pertencentes ao modo teorético da representação destas coisas suprassensíveis, poder-se-ia, além disso, uni-las com esses seres, contando-se todas elas não como saber, mas apenas como direito, no sentido prático correspondem à necessidade de supô-las e de admiti-las, inclusive ali onde se admitem seres suprassensíveis, como Deus, segundo uma analogia, isto é, segundo aquela relação pura da razão, de que nos utilizamos praticamente em consideração aos seres sensíveis, e bem assim a razão pura teórica, com essa aplicação ao suprassensível apenas sob o ponto de vista prático, não se dá qualquer oportunidade para sucar no transcendental, sonst weit man ins Überschwängliche. Capítulo 2.
do conceito de um objeto da razão pura prática. Entendo como conceito da razão pura prática a representação de um objeto concebido como um efeito capaz de ser produzido pela liberdade. O conhecimento prático tem, portanto, como objeto desse teor somente a significação da relação de desejar uma ação mediante a qual o móvel ou seu contrário seria realizado. E julgar se determinada coisa é ou não objeto da razão pura prática é discernir singelamente a impossibilidade de querer a ação mediante a qual, se fôssemos dotados do poder necessário, o que cabe à experiência a ajuizar, seria possível levar a efeito determinado objeto. Se supomos que o objeto constitui o motivo determinante de nossa faculdade de desejar, devemos admitir que, mediante o uso de nossas forças, esse objeto é fisicamente possível, urgindo acolhê-lo antes do juízo que deve estabelecer se é ou não um objeto da razão prática. Por outro lado, se não for dado considerar que a lei a priori é o motivo determinante da ação e, consequentemente essa ação resultar como determinada mediante a razão pura prática, conviremos que esse juízo independe por completo do nosso poder físico. Dado isso, a questão fica reduzida a saber se nos é permitido querer uma ação que tem como finalidade um objeto, supondo-se que ele esteja dentro do nosso poder. Então, se conseguimos isso, é a possibilidade moral da ação a que atua, porque neste caso o objeto não é mais do que a lei da vontade, o motivo que determina a ação. Os únicos objetos de uma razão prática são, portanto, os do bem e do mal. O primeiro é um objeto necessário da faculdade de desejar. O segundo é um objeto necessário da aversão, mas ambos se regem segundo um princípio da razão. Não se origina o conceito do bem de uma lei prática que lhe preceda, devendo, antes, servir de base a esta, só então lhe sendo dado servir de conceito a algo cuja existência faculte prazer, determinando assim a causalidade do sujeito para a produção dessa faculdade de desejar. Como porém é impossível discernir a priori qual a representação que será acompanhada de prazer e qual a aliada à dor, seria coisa resultante exclusivamente da experiência decidir o que é imediatamente bom ou mal. A propriedade do sujeito, em relação à qual apenas essa experiência pode ser instaurada, é o sentimento do prazer ou da dor, tomados como receptor pertencente ao sentido interno, vindo assim o conceito do que seja imediatamente bom parar apenas naquilo com que se relaciona a sensação de prazer, tendo o conceito do que seja absolutamente mal de reportar-se somente ao que excita imediatamente o sofrimento. Mas como isso se contrapõe ao uso da língua, que distingue o agradável do bom, o desagradável do mal, exigindo que o bem e o mal sejam julgados sempre pela razão, consequentemente por conceitos passíveis de comunicação no sentido universal, portanto não por mera sensação que se limita a sujeitos individuais e à receptividade destes e como, todavia, um prazer ou uma dor não podem por si mesmos unir-se como qualquer representação imediata de um objeto a priori, resulta que o filósofo que se julga obrigado a colocar uma sensação de prazer como base do seu juízo prático, designaria como bom o que não passa de um meio para chegar ao aprazível, tendo assim por mal aquilo que só é causa de desagrado ou de sofrimento, porque o julgamento de relação entre os meios e os fins pertence certamente à razão. Porém, quando apenas a razão tivesse o poder de penetrar a conexão dos fins com as suas intenções, de forma tal que também se pudesse definir a vontade como faculdade dos fins, sendo estes fundamentos permanentes de determinação da faculdade de desejar, segundo princípios agentes, também as máximas práticas que, como meios, podiam derivar-se do conceito do bem já aludido, não conteriam nunca, como objeto da vontade, algo que fosse bom por si mesmo, mas encerrariam algo de bom para outra coisa. Então, o bem não seria apenas o útil, e aquele para o qual este útil fosse útil, deveria achar-se sempre fora da vontade, ou digamos, na sensação. Pois bem,
Se esta, como sensação agradável, tivesse que ser distinguida do conceito do bem, não haveria em parte alguma nada que fosse imediatamente bom, devendo o bem ser procurado só nos meios para alcançar alguma outra coisa, isto é, uma satisfação agradável. A velha fórmula da escolástica. Nihil appetimus, nisi sub ratione boni. Nihil aversamur, nisi sub ratione mali, é frequentemente empregada de um modo exato, porém muitas vezes também de um modo funesto para a filosofia, porque as expressões boni e malo contêm uma ambiguidade da qual é culposa a pobreza idiomática, na sua ambiguidade de sentido, originando inevitavelmente confusão para as leis práticas, obrigando a filosofia, que no uso da mesma pode muito bem inteirar-se da diferença de conceito na própria palavra, sem poder, contudo, achar qualquer expressão particular para ela, o que torna impossível qualquer acordo, devido ser impossível indicar a diferença imediata por parte de alguma expressão adequada. O idioma alemão tem a ventura de possuir nesse particular expressões exatas que não permitem passar desapercebida tal diferença. Para o que os latinos denominam com uma só palavra bonum, tem dois conceitos muito diferentes e também expressões de todo diversas. Para bonum, gut e vo. Para malum, bose e ubel, ou ve, de forma que são dois juízos bem diversos a considerar numa só ação o gut e o bose, ou melhor o nosso vo e ve, ou bel. Daqui se deduz que a proposição psicológica que acabamos de citar e pelo menos incerta em demasia se a traduzirmos assim, nada desejamos que não seja com referência ao nosso vou ou vê. Por outro lado, essa proposição, se a expressarmos assim, nada desejamos por indicação da razão, senão o que temos por bom, gut, ou mal, bose, está então indubitavelmente certa e expressa ao mesmo tempo com perfeita clareza. Vou e o bel significam sempre só uma relação com o nosso estado de satisfação ou desagrado, de contentamento e de pesar. E se por isso desejamos ou detestamos um objeto, a ocorrência se observa só no referente à nossa sensibilidade e ao sentimento de prazer e de dor que produz. O bem, gut, ou o mal, bose, significam contudo sempre uma relação na vontade, quando esta for determinada pela lei da razão a formular com algo um objeto que consentaneamente, porquanto a vontade nunca se determina imediatamente pelo objeto e sua representação, constitui uma faculdade de fazer, mediante uma regra da razão e para si mesma, a causa geradora de uma ação, mediante a qual um objeto pode ser realizado. Gut ou bose contém, pois, o sentido que se deve referir às ações e não ao estado sensível da pessoa. E se alguma coisa tivesse de ser absolutamente boa ou má, gut ou bose, em todo o sentido e sem qualquer condição ulterior, ou ser como tal considerada, seria apenas um modo de agir, a máxima da vontade, e consequentemente a própria pessoa operante, não, porém, uma coisa que fosse denominada boa ou má. Desse modo poderemos rir do estoico, que espezinhado pela mais violenta das dores artríticas, exclamava: dor ainda me podes atormentar outro tanto, mas nunca reconhecerei que sejas o mal. Contudo tinha ele razão. O que afetava e o que o seu grito acusava era um ubel, mas nem por isso poderia ele conceder que por ele sofria um bose, porque a dor não diminuía em nada o valor de sua pessoa. O que resultava diminuído era o valor do seu estado. Uma só mentira da qual ele tivesse tido consciência seria um motivo para deprimir o seu ânimo. Mas a dor só lhe dera motivo para elevá-lo, embora tivesse consciência de não ter merecido isso por qualquer ação injusta que se tornasse merecedora de castigo. O que devemos denominar bom, gut, é necessariamente em todo o juízo de um homem sensato um objeto da faculdade de desejar. Por outro lado, todo objeto digno de aversão aos olhos do mundo deve ser designado como bose, mal. É este, por conseguinte, um julgamento que, além da sensibilidade, requer o emprego da razão. O mesmo ocorre na distinção entre a verossimilidade e a falsidade, entre a justiça e a violência, etc.
Podemos todavia denominar o mal, ou bel, alguma coisa, quando, ao mesmo tempo, todos devam declará-la, umas vezes imediata e outras imediatamente como um bem, gut. Por exemplo, quem suporta uma operação cirúrgica, experimenta isso como um mal, ou bel, mas ele próprio e todos serão unânimes em proclamar que se trata de um bem, gut. Pelo contrário, se alguém se diverte molestando aos outros e ao fim de um certo tempo lhe é ministrada uma sova de pau, este fato constitui sem dúvida alguma para ele um mal, ou bel, mas todo mundo aplaude, considerando-o bom, gut. Contudo, o mesmo que recebeu as pauladas, logo após, diante da sua própria consciência, reconhecerá que a sova lhe foi ministrada merecidamente, porque com isso se põe rigorosamente em prática a proporção entre o bem-estar e a boa conduta que a razão lhe apresenta. O nosso bem e o nosso mal, vou e vê, influirão muito nos juízos da nossa razão prática quando os consideramos. Em nossa natureza sensível tudo se reporta à nossa felicidade, quando sobre ela formulamos um julgamento, como exige preferentemente a razão, não segundo a sensação transitória, mas de acordo com a influência que o caso fortuito da felicidade exerce durante toda a nossa existência e relativa ao contentamento que a mesma nos pode proporcionar. Mas tudo em geral não é dependente desse fim. O homem é um ser que experimenta necessidades enquanto pertence ao mundo sensível, tendo por sua vez a razão como um mandato que não pode repelir nem deixar de cumprir, a saber, a de velar pelos interesses da sensibilidade e de formar princípios práticos em vista do seu bem-estar nesta vida e ainda, se for possível, na futura. Todavia não é ele materializado a ponto de permanecer indiferente a tudo quanto a razão por si mesma lhe dita e de utilizar-se desta apenas como instrumento para a satisfação de suas necessidades como ser sensível. Porque se assim não fosse, de nada lhe serviria o dom da razão, que o eleva sobre a natureza animal. O mesmo só existe nele para desempenhar o ofício que no animal cabe ao instinto, não sendo então mais do que um meio particular de que a natureza se serviria para conduzir o homem ao mesmo fim a que se destina os animais, sem lhe designar outro superior. O homem, segundo dispôs a natureza, necessita certamente da razão para ter sempre presente o seu bem ou o seu mal, vou e vê, mas, também, possui razão para uma finalidade superior, isto é, não só para discernir e considerar o que é gut, bem, ou bose, mal, em si, coisa acerca da qual só a razão pura, não interessada diretamente, pode julgar, como também para distinguir este juízo daquele outro, tornando-o uma condição suprema deste último. No julgamento do bem e do mal em si mesmo, diferenciado do que se possa chamar bem ou mal só relativamente ao voo e ao bel, devemos considerar os seguintes pontos. Ou um princípio racional é considerado em si como um motivo determinante da vontade, sem relação aos objetos possíveis da faculdade de desejar, só, pois, mediante a forma da lei de uma máxima, e então este princípio é uma lei prática a priori, devendo-se admitir a razão pura como prática por si mesma. Se isso é assim, então a lei determina imediatamente a vontade, sendo a ação conforme esta lei boa por si mesma. Logo uma vontade cuja máxima é sempre conforme a essa lei, e absolutamente, sob todos os aspectos, boa, gut, contendo a condição suprema de todo bem. Se, pelo contrário, a máxima da vontade precede um motivo determinante da faculdade de desejar, que supõe um objeto capaz de prazer ou de dor e, por conseguinte, algo que produza satisfação ou dor, sendo então a máxima da razão, a de buscar o prazer e evitar a dor, a que determina as ações, quando são elas boas relativamente a nossas inclinações, donde resulta que só imediatamente, em relação a algum outro fim como meio para o mesmo, e com essas máximas não podem nunca chamar-se de leis, embora sejam preceitos naturais práticos. O próprio fim, o prazer que buscamos, não é neste último caso um bem no sentido da palavra gut, mas sim no da palavra vou. Não é um conceito da razão, mas sim um conceito empírico de um objeto da sensação.
E se a primeira palavra pode explicar-se ao emprego do meio que se deve seguir para alcançar este fim, isto é, a ação, porque ela exige uma deliberação da razão, não pode convir-lhe no seu sentido absoluto, porquanto não é absolutamente boa, mas só relativamente à nossa sensibilidade, ao seu sentimento de prazer ou de dor. Mas quando a máxima da vontade vem a afetar-se em virtude disso, já não é uma vontade pura, porque esta só pode encontrar-se onde a razão pura possa ser por si mesma também prática. Eis-nos chegados ao lugar adequado para explicar o paradoxo do método em uma crítica da razão prática, a saber, que o conceito do bem e do mal, Guten und Bösen, não deve ser determinado antes da lei moral, para a qual esse conceito aparentemente deverá servir de fundamento, mas somente, como ocorre aqui, depois desta lei e pela mesma. Ainda que não soubéssemos que o princípio da moralidade é uma lei pura a priori que determina a vontade, seria necessário, para admitir princípios gratuitos, grátis, deixar indeterminada, pelo menos inicialmente, a questão de saber se a vontade possui apenas motivos determinantes empíricos, ou se também possui motivos que a determinem, puramente a priori. Porque contradiz todas as regras fundamentais do método filosófico admitir já preliminarmente como resolvido aquilo que só depois se discutirá. Suponde agora que quiséssemos começar pelo conceito do bem para fazer derivar dele as leis da vontade. Este conceito de um objeto, concebido como bom, nolo ofertaria ao mesmo tempo como o único fundamento determinante da vontade. Não possuindo tal conceito nenhuma lei prática a priori como seu fio condutor, só se poderia colocar a pedra de toque do bom ou do mal na conformidade do objeto com o nosso sentimento do prazer ou da dor, e o uso da razão só poderia consistir em determinar de uma parte este prazer ou esta dor em completa conexão com todas as sensações de minha existência e, por outro lado, os meios para proporcionar-me o objeto do mesmo. Como porém o que é conforme ao sentimento do prazer só pode ser decidido pela experiência e como a lei prática, segundo o que se estabeleceu, deve assentar sobre este sentimento como condição, ficando assim completamente excluída a possibilidade de leis práticas a priori, já que se acreditaria necessário encontrar previamente para a vontade um objeto cujo conceito, concebido como bom, nos seria proposto como o fundamento de determinação universal da vontade, embora empiricamente. Entretanto, como era necessário investigar preliminarmente se não há também um fundamento de determinação a priori da vontade, que nunca teria sido encontrado neste caso a não ser em uma lei prática, enquanto esta prescreve as máximas à mera forma legal, sem ter em conta um objeto. Mas como já se colocava na base de toda a lei prática um objeto segundo conceitos do bem e do mal, este objeto todavia, sem uma lei anterior, não podia ser cogitado senão mediante conceitos empíricos, resultava suprimida de antemão a possibilidade ainda mesmo de apenas pensar acerca de uma lei pura prática. Mas quando, pelo contrário, buscássemos antes analiticamente essa lei, resultaria que não é o conceito do bem como objeto o que determina e torna possível a lei moral, mas, pelo contrário, é a lei moral a que determina e torna possível o conceito do bem, quando este merece absolutamente tal nome. Esta observação que concerne só ao método das investigações morais superiores, tem importância. Explica a mesma de uma só vez o fundamento que ocasionou todos os erros dos filósofos em relação ao princípio supremo da moral. Buscavam eles um objeto da vontade para tornar o mesmo a matéria e o fundamento de uma lei, a qual, então, deveria ser o fundamento da determinação da vontade, não imediatamente, mas mediante aquele objeto, relacionado ao sentimento do prazer ou da dor. Eles, por outro lado, deveriam buscar antes de tudo uma lei que determinasse a priori, imediatamente, a vontade, e só depois, segundo essa lei, o objeto.
Consequentemente, ao colocar o objeto do prazer, que deveria proporcionar-lhes o preceito do bem, na felicidade, ou então na perfeição, no sentimento moral ou na vontade de Deus, o resultado seria o mesmo princípio de heteronomia e tinham inevitavelmente que se deparar com condições empíricas para uma lei moral. Porque não podiam eles denominar bom ou mal seu objeto, como imediato fundamento de determinação da vontade, mas que segundo sua relação imediata com o sentimento, que é sempre empírico. Só uma lei formal, isto é, uma lei que não prescreva à razão nada mais do que a forma de sua legislação universal, como suprema condição das máximas, pode ser a priori um fundamento de determinação da razão prática. Os antigos deixavam ver abertamente esta falta ao situar a sua investigação moral inteiramente no conceito da determinação do sumo bem, por conseguinte de um objeto, do qual tentavam imediatamente fazer o princípio determinante da vontade na lei moral, quando, pelo contrário, este objeto só podia ser apresentado à vontade muito mais tarde, quando a lei moral estiver estabelecida por si mesma e justificada como fundamento imediato de determinação da vontade, surgindo então como objeto para a vontade, já uma vez determinada a priori, segundo a sua forma, tarefa que queremos empreender na dialética da razão pura prática. Os modernos, para os quais a questão do supremo bem parece ter caído em desuso ou pelo menos resultado um tanto secundária, ocultam a falha acima citada, como em muitos outros casos, atrás de algumas palavras indeterminadas. Essa falha, todavia, resulta descoberta através do seu sistema, que logo se dilata a todas as partes heteronômicas da razão prática, da qual nunca pode surgir uma lei moral que ordene universalmente a priori. Uma vez que os conceitos do bem e do mal, como consequências da determinação a priori da vontade, pressupõem também um princípio puro prático, por consequência uma causalidade da razão pura, resulta que não se referem originariamente, de certo modo como determinações da unidade sintética na multiplicidade de intuições operadas em uma consciência, a objetos, como os conceitos puros do entendimento ou categorias da razão usada teoricamente, pois consideram elas estes objetos de preferência como já dados anteriormente, quando são em conjunto modos de uma categoria única, isto é, a de causalidade quando o fundamento da determinação da mesma consiste na representação racional de uma lei da razão que, como lei da liberdade, faculta a razão a si mesma, mostrando-se desse modo a priori como prática. Mas como as ações, embora por uma parte estejam sob uma lei da liberdade e pertençam consequentemente à conduta dos seres inteligíveis, por outra parte, entretanto, ainda como acontecimentos do mundo dos sentidos, pertencem aos fenômenos, resultando que as determinações de uma razão prática só poderão ter lugar em relação com esta razão, por conseguinte, embora segundo as categorias do entendimento, não, todavia, mediante a intenção de um uso teórico do mesmo para reunir e conduzir debaixo de uma consciência a priori essa multiplicidade da intuição sensível, mas sim para submeter o múltiplo das apetições à unidade da consciência de uma razão prática que manda com a lei moral ou de uma vontade pura a priori. Estas categorias da liberdade, que preferimos denominar assim para distingui-las dos conceitos teóricos que denominamos categorias da natureza, possuem evidentemente uma vantagem sobre estas últimas. Enquanto estas não são mais do que formas do pensamento que designam só indeterminadamente, por meio de conceitos universais, objetos em geral a toda a intuição possível para nós, por outro lado, aquelas, como tendem à determinação de um livre-arbítrio, para o qual, em verdade, não pode ser facultada nenhuma intuição de todo correspondente, mas que tem como base uma lei prática a priori, coisa que não se encontra em nenhum conceito do uso teórico de nossa faculdade de conhecer, possuem em sua base como conceitos elementares práticos, em lugar de uma forma da intuição, espaço e tempo, que não se encontra na própria razão, mas que deve ser tomada de outro lado, isto é, o da sensibilidade, a forma de uma vontade pura que reside na razão, portanto na própria faculdade de pensar.
Por isso ocorre que, como em todos os preceitos da razão pura prática, se trata só da determinação da vontade e não das condições da natureza, da faculdade prática, para a execução de seu propósito. Os conceitos práticos a priori em relação com o supremo princípio da liberdade, podem chegar em seguida a ser conhecimentos, não esperando intuições para adquirir significação, e isso, pelo notável motivo que eles mesmos produzem a realidade daquilo a que se referem, a intenção da vontade, o que não acontece com conceitos teóricos. É mistério notar bem que estas categorias não concernem mais do que a razão prática em geral. Desse modo, na sua ordem, passam das que estão ainda moralmente indeterminadas e condicionadas sensivelmente às que, sensivelmente incondicionadas, estão determinadas só pela lei moral. Observar-se-á facilmente no gráfico, que se considera a liberdade como uma espécie de causalidade, a qual, todavia, não está submetida a fundamentos de determinação empíricos, em consideração das ações possíveis por meio dessa mesma causalidade, como fenômenos no mundo dos sentidos. Disso se conclui que se refere às categorias de sua possibilidade natural, enquanto que, não obstante cada categoria ser tomada tão universalmente, o fundamento da determinação daquela causalidade pode ser admitido também fora do mundo dos sentidos, na liberdade, como qualidade de um ser inteligível, até que as categorias da modalidade operem a transição dos princípios práticos em geral aos da moralidade, mas só problematicamente, não podendo, logo, estes últimos ser expostos dogmaticamente por meio da lei moral. Não acrescento nada mais aqui para explicar a tábua acima, porque ela, por si mesma, é bastante clara. Uma divisão como esta, fundamentada segundo princípios, é sobremodo útil a toda a ciência, tanto em relação à solidez de sua construção como à sua clareza. Tábua das categorias da liberdade em relação aos conceitos do bem e do mal. E da quantidade subjetivamente, segundo máximas, opiniões da vontade do indivíduo. Objetivamente, segundo princípios, preceitos. Princípios a priori, tanto objetivos como subjetivos, na liberdade, leis. E em da qualidade regras práticas de ação, preceptiva. Regras práticas de omissão, proibitiva. Regras práticas de exceção, exceptiva. E em da relação com a personalidade. Com o estado da pessoa. Recíproca de uma pessoa com o estado das outras. E da modalidade ou lícito e o ilícito. O dever e o contrário do dever. Dever perfeito e dever imperfeito. Desse modo esse quadro nos ensina, por exemplo, no seu primeiro número, por onde se deve começar nas considerações práticas das máximas que cada um fundamenta sobre as suas próprias inclinações dos preceitos que ante toda uma espécie de séries racionais adquirem relativo valor quando estes séries concordam em certas inclinações. E, por fim, da lei que igualmente vale para todos, exceto para as suas inclinações, etc. Desse modo se alcança com um só golpe de vista todo o plano do que se deve fazer, inclusive cada questão da filosofia prática a ser contestada e, ao mesmo tempo, a ordem que se deve seguir. Da típica do juízo puro prático. Os conceitos do bem e do mal determinam primeiramente um objeto para a vontade. Mas esses mesmos conceitos estão submetidos a uma regra prática da razão que, como razão pura, determina a vontade a priori em relação ao seu objeto. Para decidir, portanto, se uma ação que nos é possível no mundo sensível constitui ou não um caso que se enquadra nessa regra, cabe ao juízo prático decidir, por meio do qual o que está dito na regra universalmente, em abstrato, é aplicado em concreto a uma ação.
mas como uma regra prática da razão pura zela pela existência do objeto em primeiro lugar na qualidade de regra prática da razão pura, leva a necessidade implícita relativamente à ação, sendo portanto, lei prática e não uma lei natural que se rege mediante fundamentos de determinação empíricos, mas sim uma lei da liberdade segundo a qual a vontade deve ser determinável independentemente de todo o elemento empírico, só mediante a representação de uma lei em geral e de sua forma, enquanto em todos os casos que ocorrem para ações possíveis não podem ser mais do que empíricos, isto é, atinentes à experiência e à natureza, resultando o que parece absurdo, vider-se-inis, querer encontrar no mundo sensível um caso que, devendo participar sempre do mundo sensível como caso, só debaixo da lei da natureza permita, todavia, aplicar-lhe uma lei da liberdade, e ao qual possa ser aplicada a ideia suprassensível do bem moral, que deve surgir no inconcreto. Desse modo, pois, o juízo da razão pura prática está submetido às mesmas dificuldades que se deparam ao juízo da razão pura teórica. Esta última, contudo, tinha à sua disposição um meio para fugir a essas dificuldades, a saber, que, enquanto em relação ao uso teórico se tratava de intuições, as quais pudessem ser aplicadas conceitos puros do entendimento, podem tais intuições, ainda quando apenas de objetos dos sentidos, ser dadas a priori, como esquemas, e, portanto, no que concerne à conexão da multiplicidade das mesmas, constante aos conceitos puros a priori do entendimento. Por outro lado, o bem moral é um tanto suprassensível, de acordo com o objeto, não podendo, para ele, achar-se portanto, em nenhuma intuição sensível correspondente, e o juízo, sob as leis da razão pura prática, parece estar, por isso, submetido a dificuldades particulares, as quais se estribam no ditame de uma lei da liberdade a ser aplicada às ações, como eventualidades que ocorrem no mundo sensível e que, como tais, nesse particular pertencem à natureza. Mas aqui se abre uma nova perspectiva favorável ao juízo puro prático. Quando se trata da subsunção de um ato para mim impossível no mundo dos sentidos, sob uma lei pura prática, não se trata da possibilidade da ação como uma ocorrência no mundo dos sentidos, pois essa possibilidade, para o juízo do uso teórico, pertence à razão, segundo a lei da causalidade, conceito racional puro, para o qual tem ela um esquema, na intuição sensível. A causalidade física, ou a condição sob a qual esta tem lugar, pertence aos conceitos da natureza, cujo esquema é esboçado pela imaginação transcendental. Não se trata, porém, nesta altura, do esquema de um caso, segundo as leis, mas do esquema, se esta palavra é apropriada a isso, de uma lei em si, porque a determinação da vontade, não há ação relativamente ao seu êxito, só pela lei, sem outro fundamento de determinação, congloba o conceito da causalidade com outras condições bem distintas das que constituem a conexão natural dos efeitos com as causas. A lei natural, como lei a qual estão submetidos os objetos da intuição sensíveis como tais, deve corresponder um esquema, isto é, um processo universal da imaginação, para expor aos sentidos, a priori, o conceito puro do entendimento determinado pela lei. Mas sob a lei da liberdade, como lei de uma causalidade não condicionada sensivelmente, e, portanto, também debaixo do conceito incondicional do bem, não se pode supor qualquer intuição e, por conseguinte, nenhum esquema para sua aplicação em concreto. A lei moral, portanto, não tem maior faculdade de conhecimento que lhe proporcione aplicação a objetos da natureza do que seja o entendimento, não a imaginação, o qual pode postar ao juízo, debaixo de uma ideia da razão, não o esquema da sensibilidade, mas uma lei, porém, apesar de tudo, uma lei tal que pode ser exposta em concreto nos objetos dos sentidos, portanto, uma lei da natureza, mas só segundo a sua forma, motivo por que podemos apontar essa lei como o tipo da lei moral. A regra do juízo sob as leis da razão pura prática é a seguinte:
indaga de ti mesmo se a ação que concebes poderias considerá-la possível, mediante a tua vontade, supondo-se que isso deveria acontecer segundo uma lei da natureza da qual fosses tu mesmo uma parte. Mediante esta regra cada um, efetivamente, julga se as ações são boas ou más sob o aspecto moral. É assim que se diz. Como? Se cada qual consente em molestar-se quando acredita agir com vantagem própria, ou se, para abreviar a vida, julga-se autorizado, quando domina um aborrecimento completo da mesma. Se pode assistir indiferente à miséria alheia, incluindo-te em semelhante ordem de coisas, em contrárias a sentimento por parte de tua vontade? Pois bem, cada qual sabe que se assente secretamente no engano, na prática de uma ação malévola, nem por isso permite que todo mundo faça outro tanto. Que se alguém é insensível, quiçá sem dar-se conta disso ante o próximo, nem todos são insensíveis diante dele. Tal comparação, portanto, a das máximas das suas próprias ações com a lei universal da natureza, não constitui de forma alguma um motivo determinante de sua vontade. Contudo, esta lei é o tipo do juízo das ações, segundo os princípios morais. Mas, se a máxima da ação não pode resistir a um confronto com a forma de uma lei natural em geral, tal máxima é moralmente impossível. Isto é passível de julgamento por parte da inteligência mais vulgar, porque a lei natural é sempre a base de todos os seus juízos mais usuais e também de todos os seus juízos empíricos. Este intelecto tem, portanto, sempre ao seu alcance esta lei. Mas, por outro lado, nos casos em que deve julgar a causalidade da liberdade, faz ele sigelamente desta lei da natureza o tipo de uma lei da liberdade, porque sem ter em mãos algo de que pudesse tornar um exemplo nos casos de experiência, não poderia proporcionar à lei de uma razão pura prática um uso na aplicação da mesma lei. Desse modo, é permitido usar a natureza do mundo sensível como tipo de uma natureza inteligível, desde que eu não transporte a esta última as intuições e o que delas depende, mas só refira a forma da conformidade a uma lei geral, cujo conceito também é possível para o uso mais comum da razão, mas não pode ser conhecido determinadamente a priori em qualquer sentido diverso, a não ser para o uso prático da razão. É que as leis como tais e enquanto leis, são idênticas, tomem elas onde porventura tomarem os seus motivos de determinação. Acresce que, como de todo o inteligível, não existe absolutamente nada mais do que a liberdade, por meio da lei moral, que para nós possua realidade. Ainda, só como liberdade é uma suposição inseparável da lei moral, como também todos os objetos inteligíveis, aos quais quiçá pudesse conduzir-nos a razão, guiada por essa lei, não tem, para nós, chegada à sua vez, nenhuma realidade que não seja em relação a essa mesma lei, e ao uso da razão pura prática, e como esta razão está autorizada e compelida a usar da natureza, segundo as formas puras de entendimento da mesma, como tipo do juízo, resulta que a presente observação serve para impedir que o que pertence só à típica dos conceitos seja incluído entre os próprios conceitos. Esta, portanto, como típica do juízo vem preservar-nos do empirismo da razão prática, o qual situa os princípios correlatos advindos do bem e do mal simplesmente nas consequências da experiência, na chamada felicidade, embora esta tenha um número infinito de consequências úteis de uma vontade determinada mediante o amor próprio, se essa vontade arvorasse ao mesmo tempo em si mesma a lei universal da natureza, pode, na verdade, servir de tipo em tudo adequado ao bem moral, sem ser, contudo, idêntico a ele. Esta mesma típica também nos preserva do misticismo da razão prática, o qual, daquilo que só servia como símbolo faz um esquema, isto é, submete à aplicação dos conceitos morais intuições reais, mas, contudo, insensíveis, de um reino invisível de Deus, perdendo-se no transcendental.
correlato ao uso dos conceitos morais, só temos como apto o racionalismo do juízo, porque este não toma da natureza sensível mais do que aquilo que lhe é dado pensar por si mesma a razão pura, isto é, a conformação à lei, não introduzindo no suprassensível nada mais do que aquilo que por si mesmo, dada a sua vez, possa realmente ser representado no mundo dos sentidos mediante ações, segundo a regra formal de uma lei da natureza em geral. Entretanto, preservar-se contra o empirismo da razão prática é muito mais importante e digno de recomendação especial, porque o misticismo também se imiscui na sublime pureza da lei moral, não sendo, além disso, adequado com precisão natural ao modo de pensar comum de estender a imaginação própria até onde residem as intuições suprassensíveis. Por isso, neste setor, o perigo não é tão generalizado. Por outro lado, como o empirismo extirpa a raiz da moralidade nas intenções, nas quais e não apenas nas ações reside o alto valor que a humanidade pode e deve adquirir mediante a moral, substituindo o dever, por coisa bem distinta, ou seja, pelo interesse empírico, com isso as inclinações em geral entram em relação entre si. E como, além disso, precisamente por estar unido com todas as inclinações que tomem as formas que porventura recebem, elevadas à dignidade de um princípio supremo prático, degradam a humanidade, por favoráveis que sejam, embora, no modo de pensar de todos, resulte esse empirismo, por isso mesmo, mais perigoso do que qualquer exaltação mística, a qual, de forma geral, nunca pode constituir um estado durável para muitos homens. Capítulo 3. Dos impulsionadores da razão pura prática. O valor moral das ações depende em sua essência do fato de que a lei moral determine imediatamente a vontade. Se a determinação da vontade, todavia, nesse caso todo particular, evidentemente, também se efetua em conformidade com a lei moral, mas só mediante um sentimento de qualquer espécie que seja, é necessário pressupô-lo para que esse sentimento possa vir a ser um fundamento de determinação suficiente para a vontade, não ocorrendo, portanto, a ação exclusivamente mediante a lei moral, ação esta que encerrará, certamente, legalidade mas não conterá moralidade. Pois bem, se qual motor, e later animi, se entende um movimento subjetivo determinante da vontade de um ser cuja razão, por uma disposição natural, não se conforma necessariamente à lei objetiva, resultará aqui, antes de tudo, que não se podem atribuir à vontade divina quaisquer motores, porque o motor da vontade humana, e de todo o ser racional criado, não pode ser outro senão a lei moral e, por conseguinte, o fundamento objetivo de determinação tem que ser sempre e por si apenas, ao mesmo tempo, o fundamento subjetivo suficiente de determinação da ação, porque esta responde perante o espírito da lei, não encerrando somente a sua letra. Para a finalidade da lei moral e para proporcionar-lhe um influxo sobre a vontade, não há necessidade de buscar qualquer motor estranho que substituísse o da lei moral, pois isso tudo resultaria em impura e inconsistente hipocrisia, sendo até perigoso, bedentlich, deixar que alguns outros motores, como o do proveito, cooperem com a lei moral, ainda que seja apenas paralelo a ela. Disso resulta, portanto, que não resta mais do que determinar cuidadosamente de que modo a lei moral resulta em motor, ou, quando seja, o que ocorre com a faculdade humana de desejar, como consequência de tal fundamento determinante dessa faculdade. Porque a questão de como uma lei possa ser, imediatamente e por si mesma, o motivo determinante de uma vontade, que é essencial de toda a moralidade, é um problema insolúvel para a razão humana, idêntico ao de como seja possível uma vontade livre. Desse modo, devemos assinalar a priori não o fundamento pelo qual a lei moral em si proporciona um motor, mas o que ela, sendo o motor, leva a efeito no espírito, ou, para dizer-se com mais propriedade, o que deve levar a efeito.
Qualquer determinação da vontade mediante a lei moral tem alguma coisa essencial e que, como vontade livre, sem cooperação, portanto, não só de impulsos sensíveis, mas, ainda, com exclusão de todos eles e em prejuízo de todas as inclinações, quando contrárias a essa lei, apenas pela lei é determinada. Nesta medida, portanto, o efeito da lei moral como motor é só negativo e, como tal, esse motor pode ser conhecido a priori. Mas, na verdade, toda a inclinação é. Todo o impulso sensível tem como base um sentimento, sendo o efeito negativo sobre tal sentimento, pelo dano que infere às inclinações, também um sentimento. Por conseguinte, podemos constatar a priori que a lei moral, como fundamento de determinação da vontade, deve produzir um sentimento ao prejudicar as inclinações, ao qual poderemos denominar dor. E aqui temos agora o primeiro e quiçá, também, o único caso em que podemos determinar por conceitos a priori a relação de um conhecimento, neste caso de uma razão pura e prática, com o sentimento do prazer ou da dor. A união de todas as inclinações, que podem ser reduzidas a um sistema vulgar, ao qual se denominaria felicidade, constituem o egoísmo, solipsismos. É este o do amor de si mesmo, de uma benevolência excessiva para consigo mesmo, pilautia, ou da satisfação de si mesmo, arrogantia. Aquele denominamos particularmente amor próprio, Eigenliebe, e este presunção, Eigendunkel. A razão pura prática infere prejuízo ao amor próprio pelo fato de apenas conceder-lhe os limites estritamente justos e que correspondem à lei moral, estando, ainda antes da mesma manifestar-se, natural e vivo em nós mesmos. Então, é chamado de amor próprio racional. Todavia, é completamente subjugada pela presunção, sendo todas as pretensões da estimativa de si mesmo, que precedem a coincidência com a lei moral, ou quase destituídas de qualquer direito, omnia libe fulginis, pois a certeza precisa de uma intenção que coincide com essa lei é a condição primordial de todo o valor da pessoa, como logo veremos com mais clareza, sendo toda a pretensão anterior a ela falsa e contrária à lei. A tendência à estimativa de si mesmo pertence às inclinações a que a lei moral causa dano, enquanto essa estimativa só assenta na sensibilidade. Com isso a lei moral aniquila a presunção. Convenhamos, porém, que sendo essa lei moral, alguma coisa positiva por si mesma, isto é, a forma de uma causalidade intelectual, ou seja, da liberdade, resulta que, ao debilitar a presunção, opondo-se à resistência subjetiva, a saber, às inclinações que se manifestam em nós mesmos, e, ao tempo, objeto de respeito, Achtung, e ao derrotá-la completamente ou, então, humilhando-a, resulta um objeto de sumo respeito, sendo portanto também o fundamento de um sentimento positivo, que não é de origem empírica e que é conhecido a priori. Desse modo, pois, o respeito para com a lei moral é um sentimento que se produz por um fundamento intelectual, sendo esse sentimento o único que nos é dado conhecer anteriormente a priori e cuja necessidade podemos ter como evidente. No capítulo anterior, vimos que tudo aquilo que se apresenta como objeto da vontade antes da lei moral, resulta excluído dos fundamentos de determinação da vontade que levam o nome do bem incondicionado, mediante essa mesma lei como condição suprema da razão prática e, ainda, que a mera forma prática, consistente na aptidão das máximas para a legislação universal, determina em primeiro lugar o que é absolutamente bom em si, fundamentando a máxima de uma vontade pura que é boa em todos os sentidos. Julgamos, todavia, que a nossa natureza, como seres sensíveis que somos, constituindo-se de tal modo que a matéria da faculdade de desejar, objetos da inclinação, da esperança ou do temor, logo se impõe, antes de qualquer outra coisa, resultando o nosso eu, selbst, patologicamente determinável, ainda que seja mediante as suas máximas. Totalmente desconforme à legislação universal.
Contudo, como se constituísse todo o nosso eu, esforça-se em fazer valer interiormente as suas pretensões à guisa de principais e de mais genuínas na sua origem. Esta tendência em fazer de si mesmo, segundo os fundamentos objetivos da determinação do seu arbítrio, o fundamento objetivo da determinação da vontade em geral, pode denominar-se de amor a si mesmo, o qual, em se tornando legislador, é princípio prático incondicionado, pode chamar-se presunção, Egendunkel. Pois bem, a lei moral, que só é verdadeira, em todo o sentido, como objetiva, exclui totalmente o influxo do amor a si mesmo sobre o princípio prático supremo, inferindo a presunção que prescreve como leis as condições subjetivas do amor a si mesmo, um dano infinito. Mas tudo o que infere dano à nossa presunção julgamos uma humilhação. Assim, portanto, a lei moral humilha inevitavelmente a todo homem quando este compara a tendência sensível da sua natureza com aquela lei. Resulta disso que aquilo cuja representação, como motivo determinante de nossa vontade, humilha a nossa consciência, é o que excita, porque é um motivo positivo e determinante, em nós o respeito próprio. Desse modo, portanto, a lei moral é também um fundamento subjetivo do respeito. Pois bem, como tudo que se situa, nessa objetivação, no amor de si mesmo pertence à inclinação, repousa também, como toda inclinação, nos sentimentos, e, portanto, o que infere dano no amor a si mesmo a todas as inclinações em conjunto tem, por isso mesmo, influência sobre o sentimento. Por isso, concebemos como é possível compreender a priori que a lei moral, ao excluir as inclinações e a tendência a fazer delas a condição prática suprema, isto é, o amor a si mesmo, de todo o acesso à legislação suprema, possa exercer um efeito no sentimento, efeito que por um lado é meramente negativo, sendo por outro, isso em consideração da razão pura prática, positivo, não podendo para isso ser admitida qualquer espécie particular de sentimento com a nominação de prático ou moral, na qualidade de sentimento que precedesse ou que servisse de base à lei moral. O efeito negativo sobre o sentimento, do desagrado, é, como todo o influxo sobre o mesmo, e como todo o sentimento em geral, patológico. Mas o efeito da consciência da lei moral, consequentemente correlato com uma causa inteligível, a saber, o sujeito da razão pura prática, como suprema legisladora, designamos certamente assim a esse sentimento de um ser racional afetado por inclinações, humilhações, desprezo intelectual, mas, em relação com o fundamento positivo da humilhação, com a lei, chama-se, ao mesmo tempo, respeito a essa lei. Para esta lei não há lugar em qualquer sentimento, a não ser no juízo da razão, quando a lei afasta do caminho a resistência, sendo então a remoção do obstáculo tida como igual a um impulso positivo da causalidade. Por isso, pode este sentimento ser denominado agora também um sentimento de respeito para com a lei moral, embora por esses dois fundamentos em conjunto possa ser denominado um sentimento moral, a lei moral, portanto, assim como é fundamento formal de determinação da ação mediante a razão pura e prática, assim como também é fundamento material, embora só objetivo da determinação dos objetos da ação sob o nome de bem e de mal, constituem também fundamento subjetivo de determinação, isto é, o motor dessa ação, porque tem influência sobre a sensibilidade do sujeito, produzindo um sentimento que fomenta o influxo da lei sobre a vontade. Aqui não precede ao sujeito qualquer sentimento que se sentisse com disposição à moralidade. Contudo, isso é impossível, dada a sensibilidade de todo o sentimento. O motor da intenção moral deve, todavia, estar livre de toda condição sensível. Preferentemente, é o sentimento sensível o que se encontra como fundamento de todas as nossas inclinações e a condição de toda a sensação a que denominamos de respeito. Mas a causa da determinação desse sentimento reside na razão pura e prática. Por isto, e pela sua origem, não devemos chamá-la de uma sensação patológica, mas sim de uma sensação praticamente efetuada.
Porque, como a representação da lei moral usurpa ao amor de si mesmo o influxo, e a presunção à ilusão, é diminuto o obstáculo que se depara à razão pura prática, produzindo-se no juízo da razão a representação da superioridade de sua lei objetiva, acima dos impulsos da sensibilidade, resultando, portanto, aumentando o peso da lei de um modo relativo, em consideração de uma vontade afetada pelos impulsos sensíveis, mediante a supressão do contrapeso. Desse modo, o respeito para com a lei não constitui motor para a moralidade, mas sim a própria moralidade, considerada subjetivamente qual motor, porque a razão pura prática, ao deitar por terra todas as pretensões do amor a si mesmo em oposição a ela, proporciona autoridade, ansecam, à lei, que só agora tem influência. Deve-se notar agora nisso que, assim como o respeito é um efeito sobre o sentimento, portanto também sobre a sensibilidade de um ser racional, tal respeito presume essa sensibilidade. Assim, também o caráter finito daqueles seres a quem a lei moral impõe respeito, não podendo atribuir respeito para com a lei a um ser supremo ou também a um ser livre de toda a sensibilidade, para o qual não pode, todavia, esta constituir qualquer obstáculo da razão prática. Esse sentimento, sob a designação de sentimento moral, é, portanto, produzido somente pela razão. Não serve para julgar as ações nem para fundamentar a própria lei moral objetiva, mas apenas de motor para desta lei, em si mesma, erigir a máxima. Mas qual será o nome mais apropriado para este singular sentimento que não possa ser confrontado com qualquer sentimento patológico? É tão característica a sua natureza que parece só encontrar-se à disposição da razão, e precisamente da razão pura prática. O respeito só pode referir-se às pessoas, nunca às coisas. Podem estas fazer surgir em nós a inclinação. E se são animais, como, por exemplo, cavalos, cães, etc., também infundir amor ou terror, como um mar, um vulcão, uma fera, mas nunca respeito. O que mais se acerque deste respeito constitui a admiração, e esta, como emoção, a estupefação, podendo também aplicar-se às coisas como sejam, digamos, montanhas que se elevam ao céu, a magnificência, a multiplicidade e o distanciamento dos corpos do universo, a força e a velocidade de certos animais, etc. Mas tudo o que por eles experimentamos não constitui respeito. Um homem pode ser para mim objeto de amor, de terror ou de admiração, inclusive até a estupefação, e, contudo, não constituir objeto do meu respeito. A sua bravura, o seu bom humor ou a sua força, o poder da sua posição e tudo o que o destaca entre os demais homens, pode inspirar-me sentimentos análogos. Mas sempre me falta o respeito íntimo para com ele. Ante um grão senhor eu me inclino, diz Fontenelle, mas o meu espírito, esse não se inclina. Eu posso aduzir, ante um homem de condição humilde, do vulgo, no qual reconhecerei mais integridade de caráter do que em mim próprio, inclinarei o meu espírito, queira eu ou não, ainda que a minha atitude e a alfânia do meu porte se impusessem, para não deixar-lhe passar despercebida a minha superioridade. E por que isso tudo? O seu exemplo apresenta-me uma lei que aniquila a minha presunção, quando comparo essa lei com minha conduta, cujo cumprimento e, portanto, efetibilidade, Tunlichkeit, aqui se me deparam passíveis de realização. Pois bem, ainda que eu tenha consciência de possuir idêntico grau de integridade, permanece, contudo, o respeito. Porque, sendo no homem todo bem imperfeito, a lei, tornada evidente mediante um exemplo, abate a minha presunção, porque o homem que tenho diante de mim, ainda que a sua imperfeição não fosse menos visível que a minha própria presunção, aparece como que aureolado de uma luz mais pura, que me serve para tal cotejo. O respeito é um tributo que não podemos negar ao mérito, queiramos ou não. Embora, em todo caso, possamos deixar de manifestá-lo exteriormente, não podemos, todavia, impedir de senti-lo interiormente.
O respeito está tão longe de ser um sentimento de prazer que só contrafeitos a ele nos atemos em relação a um outro homem. Tratamos com afinco de encontrar algo que possa aliviar-nos dessa carga, um defeito qualquer no exemplo que nos deixa humilhados, buscando uma compensação a esse desfavor. Os próprios mortos, sobretudo se o seu exemplo parece inimitável, não estão a salvo de semelhante crítica. Pretende-se até que a própria lei moral, na sua majestade solene, haja em oposição ao respeito. Acreditai por acaso que o desejo de reduzir a lei moral ao nível da nossa inclinação íntima, que o esforço que fazemos para tornar esta lei o preceito favorito do nosso próprio interesse, ou seja de determinado interesse, provenha de outras causas que não há de livrar-nos do atribulador respeito que tão severamente nos revela a nossa indignidade. Entretanto, tão pouca dor, apesar de tudo, nele existe, que quando, uma vez abandonada a presunção e concedido ao respeito a sua influência prática, não nos é possível satisfazer o desejo de admirar a majestade dessa lei, acreditando a nossa alma elevar-se no mesmo grau que vê ascender sobre a sua frágil natureza tão santa lei. Os grandes talentos, equilibrados por uma atividade correlata, podem certamente ser fontes de respeito de um sentimento análogo a este, bem merecendo, por outro lado, que tal respeito se lhes dedique. Mas, nestes casos, parece que a admiração é idêntica ao sentimento de respeito. Entretanto, observando este ponto com mais vagar, concluiremos que é difícil apreciar com exatidão até em que ponto o talento inato influi na habilidade e até onde influi nesta mesma cultura, mediante a aplicação que lhe é própria. Resultará provavelmente, que a razão nos apresenta essa habilidade como fruto de cultura, portanto como um mérito que abate em muito a nossa presunção ou, antes, recrimina aos que não seguem o exemplo de um modo que mais próprio resulte, exemplo que, de sua parte, trata de impor-nos. Não é, portanto uma admiração vulgar esse exemplo que nutrimos por uma pessoa semelhante a nós, ou, com mais propriedade, pela lei cujo exemplo nós manifesta, confirmando isso também o fato de que a massa comum dos diletantes acredita estar suficientemente informada do quanto de censurável possa ter o caráter de um homem, como Voltaire, por exemplo, o que faz cessar todo o respeito para com ele. Entretanto, sempre nutrirá respeito pelo verdadeiro sábio, ainda que seja só sob o ponto de vista do seu talento, porque cada um está empenhado em ocupação ou ofício que o coloca na situação de, por certo modo, constituir uma lei, a qual o leva a imitar aquele homem. O respeito pela lei moral é, portanto, não só o único objetivo moral mas, também, não pode constituir móvel de qualquer dúvida. Além disso, esse sentimento não se aplica a qualquer outro objeto que não seja essa lei, nem com fim diverso do de constituir um motivo moral. Determina a lei moral, antes de tudo, objetiva e imediatamente a vontade no juízo da razão. Mas a liberdade, cuja causalidade só é determinada pela lei, consiste precisamente em que ela limita todas as inclinações e, por isso, também a estima da própria pessoa, com a condição de observar a sua lei pura. Essa redução tem um efeito no sentimento, produzindo sensação de dor que pode ser conhecida a priori, mediante a lei moral. Mas como ela é nesse sentido um efeito negativo que, nascido do influxo de uma razão pura prática, causa dano principalmente à atividade do sujeito quando as inclinações são os fundamentos de determinação do mesmo e, portanto a opinião que tem do seu valor pessoal, que sem a concordância com a lei moral fica rebaixado a um nada, resulta que o efeito dessa lei sobre o sentimento é apenas humilhação que, embora possamos compreendê-la a priori, não podemos, todavia, conhecer nela a força da lei puramente prática como motor, mas apenas a sua oposição ante os motores da sensibilidade.
mas como a mesma lei, objetivamente, ou seja na representação da razão pura, é um motivo determinante imediato da vontade e, por isso, tal humilhação só se verifica relativamente à pureza da lei, resulta que o retraimento das pretensões da estima moral de si mesmo, ou seja, a humilhação, pelo lado sensível, é uma elevação da estima moral, ou então, prática da própria lei, pelo lado intelectual, numa palavra, respeito para com a lei, e, portanto, também um sentimento positivo segundo a sua causa intelectual, sendo conhecido a priori. Age como fomento desta mesma atividade qualquer diminuição dos obstáculos. Mas o reconhecimento da lei moral é a consciência de uma atividade da razão prática originada em fundamentos objetivos, não exteriorizando seu efeito em ação só porque o impedem causas subjetivas, patológicas. Desse modo, portanto, o respeito para com a lei moral tem que ser considerado também como efeito positivo, mas indireto, da mesma sobre o sentimento, enquanto ela debilita a influência oposta das inclinações pela humilhação da presunção e, por conseguinte, deve ser considerado como fundamento subjetivo da atividade, isto é qual motor para a observância da lei moral e como fundamento para máximas de um modo de vida a ela conforme. Do conceito que formamos de um motor surge o de um interesse que nunca é atribuído a um ser caso não tenha razão, significando um motor da vontade enquanto adquire representação mediante a razão. Da mesma forma que a própria lei deve ser, em uma vontade moralmente boa, o motor, assim, também, o interesse moral é interesse só da razão prática, puro e livre dos sentidos. Sobre o conceito de um interesse também assenta o de uma máxima. Mas esta só é moralmente verdadeira quando repousa no interesse vulgar que tomamos pela observância da lei. Só aos seres finitos podem ser aplicados os três mencionados conceitos: o de motor, o de interesse e o de máxima. É que todos eles supõem uma limitação da natureza de um ser no qual a constituição subjetiva do seu livre-arbítrio não concorda por si mesma com a lei objetiva de uma razão prática. Supõe, também, uma necessidade de ser impulsionado de qualquer forma à atividade, porque um obstáculo interior se opõe a essa atividade. Não podem, portanto, ser aplicados à vontade divina. Há na lei moral pura uma isenção de tudo o que é útil, tal como se nos apresenta a observância à razão prática na sua ilimitada estimativa. Alguma coisa de singular existe cuja voz íntima faz tremer até o mais audacioso malfeitor, obrigando-o a esquivar-se de surgir diante dela. Não há, portanto, do que admirar-se pelo fato de não encontrar-se fundamento na razão especulativa para esse influxo de uma ideia singelamente intelectual sobre o sentimento, devendo satisfazer-se com a compreensão a priori de apenas isto, a saber, esse sentimento está inseparavelmente ligado com a representação da lei moral em todo o ser racional finito. Se este sentimento do respeito fosse patológico e, portanto, um sentimento de prazer fundamentado no sentido interior, seria inútil tratar de descobrir uma conjugação do mesmo com qualquer ideia a priori. Pois bem, é um sentimento que só se dirige ao prático e depende da representação de uma lei, vulgarmente segundo a sua forma, e não mediante objeto algum da mesma, não podendo ser, portanto, isto em conta de prazer ou de dor, embora produza um interesse na observação da lei, interesse a que denominamos moral. Assim, também, a capacidade de tomar tal interesse na lei, ou o respeito para com a própria lei moral, é propriamente o sentimento moral. A consciência de uma livre submissão da vontade à lei, consenso também ligado a uma violência inevitável que é preciso exercer sobre todas as inclinações, violência essa que deve ser exercida unicamente mediante o ditame da própria razão, constitui o respeito à lei. Como acabamos de constatar, a lei que exige esse respeito não é outra senão a lei moral, que também o inspira, porque nenhuma outra exclui as inclinações, em razão da influência imediata que estas exercem sobre a vontade.
A ação que por sua vez, segundo esta lei, exclui a participação dos motivos determinantes derivados da inclinação é uma ação objetivamente prática que se denomina dever contendo em virtude desta exclusão e no seu próprio conceito, uma compulsão, notigum, prática, isto é, uma determinação que produz as ações, embora ocorram à nossa revelia. Do fato de ter consciência desse constrangimento, resulta um sentimento que não é patológico, assemelhando-se ao que fosse produzido por um objeto dos sentidos, mas apenas prático, isto é, possível mediante uma determinação precedente, objetiva, da vontade e pela causalidade da razão. Não encerra este sentimento, portanto, como submissão a uma lei, isto é, como mandato recebido, que significa coação para um sujeito sensivelmente afetado, prazer algum. Antes, contém pesar para com a ação em si mesma. Mas, pelo contrário, como essa coação só é exercitada pela legislação da própria razão, encerra também elevação e o efeito subjetivo no sentimento, enquanto a sua causa única é a razão pura e prática, podendo chamar-se portanto aprovação de si mesmo, no sentido vulgar, em consideração à última, desde que se conhece alguém como determinado a ele sem qualquer interesse mas, apenas, mediante a lei. Em virtude disso adquirimos imediatamente a consciência de um interesse diverso e, por esse motivo, produzido subjetivamente, o qual é inteiramente prático e livre, interesse que, segundo nos aconselha uma inclinação, não deveríamos tomar para uma ação que se coadune ao dever e que, por outro lado, a razão, mediante a lei prática, não só nos impõe como mandato para tomarmos interesse em tal ação, como também produz por si mesma esse interesse, designando-o, por isso, com um nome especial, o de respeito. O conceito do dever exige portanto da ação, objetivamente, a concordância com a lei, mas da máxima da ação, reclama, subjetivamente, o respeito para com a lei como o único modo de determinação da vontade pela lei. Repousa nisso a diferenciação entre a consciência do dever cumprido de acordo com o dever e por dever, isto é, por respeito para com a lei, sendo o primeiro caso, a legalidade, possível, ainda mesmo quando só as inclinações tivessem sido os fundamentos de determinação da vontade. Mas no segundo, a moralidade, o valor moral deve ser posto exclusivamente no fato da ação ocorrer pelo dever, isto é, somente pela lei. Nos juízos morais é de importância capital empregar a mais diligente das atenções para com a exatidão do princípio subjetivo de todas as máximas, isso com o escopo de que a necessidade das mesmas no concernente à moralidade contida nas ações, seja colocada por dever e por respeito à lei, mas não por amor e inclinação ao que tais ações devam produzir. Para os homens e todos os seres racionais criados, a necessidade moral é compulsão, ou seja, obrigação, devendo toda a ação fundamentada por ela apresentar-se como dever, e não como um modo vulgar de proceder, que nos é ou que nos possa chegar a ser agradável. Isso equivaleria a que nós, sem o respeito à lei, respeito esse que se liga ao temor ou, pelo menos, com a apreensão de infligi-la, pudéssemos, qual divindade sobreposta a toda dependência, chegar alguma vez por nós mesmos ou, digamos assim, mediante uma coincidência, resultante em natureza íntima nossa, indefectível, entre a vontade e a lei moral, a qual, portanto, já que nunca poderíamos ceder à tentação de ser-lhe infiéis, cessária finalmente de representar mandato para cumprirmos, chegar a possuir uma santidade da vontade. A lei moral é, com efeito, para com a vontade de um ser todo perfeito uma lei da santidade, mas para a vontade de todo ser raciocinante e finito uma lei de dever de compulsão moral e de determinação da ação desse ser por meio de respeito para com a lei e por veneração de seu dever. Não pode ser admitido como motor qualquer outro princípio subjetivo, porque, de outra forma, certamente, a ação pode ocorrer tal como a lei a prescreve, mas como no concernente ao dever, não aconteceu, contudo, por dever, resulta que a intenção, que é do que aqui propriamente se trata nessa legislação, não é moral.
Edificante é praticar o bem para com os homens, por amor dos mesmos e por benevolência compassiva, ou ser justo por amor à ordem. Mas esta, todavia, não é a genuína máxima da moral de nossa conduta, adequada à nossa situação entre seres racionais, como homens, se não tivermos a pretensão, como se fôssemos soldados voluntários, de elevarmos-nos acima do sentido do dever com a mais orgulhosa das ilusões, pretendendo fazer, independente do mandato, só por uma satisfação pessoal, aquilo para o qual nenhum mandato seria necessário. Encontramo-nos debaixo de uma disciplinada razão e em todas as nossas máximas da subordinação sob a mesma. Devemos não esquecer que não podemos subtrair-lhe nada, nem diminuir no mais leve que seja a autoridade da lei, ainda que lhe seja esta propiciada pela nossa própria razão como uma ilusão egoísta, colocando o fundamento de determinação da nossa vontade, embora conforme a lei, contudo em lugar diverso da mesma lei e no respeito para com esta lei. Dever e obrigação, Shuddhikait, são as denominações exclusivas que devemos dar à nossa relação com a lei moral. Em verdade, somos membros legisladores de um reino da moralidade, possível ante a liberdade, proposto pela razão prática em relação a nós, mas, contudo, somos ao mesmo tempo, súditos e não mandante do mesmo, sendo já o desconhecimento da nossa posição subalterna como criaturas e a rebelião da presunção contra a autoridade da santa lei um abandono da mesma consoante ao espírito, ainda quando cumpríssemos a letra à risca. Coaduna-se perfeitamente com isso a possibilidade do mandato que ordena: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. 10. Porquanto isto, na qualidade de mandamento, exige o respeito a uma lei que ordena amor, não relegando à escolha arbitrária a faculdade de fazer ou não de tal um princípio. Entretanto, o amor de Deus, como inclinação, amor patológico, é impossível, porque não é nenhum objeto dos sentidos. Esse mesmo amor para com os homens, embora possível, não pode, todavia, ser ordenado, pois não está na faculdade de qualquer homem amar a alguém só por mandato. Assim, portanto, só ao amor prático concerne esse núcleo de leis. Amar a Deus, nessa significação, quer dizer cumprir com satisfação os seus mandamentos. Amar ao próximo quer dizer cumprir com satisfação todos os deveres para com o próximo. Mas o mandamento que com todo ditame perfaz uma regra para nossa conduta, pode, entretanto, não ordenar que as nossas ações, consoantes ao dever, contenham a disposição de ânimo, gesinungo, que constitui essa regra, mas que encerrem apenas a aspiração a isso. É que um mandato de que se deve fazer algo com satisfação é, em si mesmo contraditório, porque se já sabemos por nós mesmos o que devemos fazer e se, ainda, tivéssemos consciência de que o faríamos com satisfação, seria um mandato sobre ele inteiramente desnecessário. Mas se na verdade o fizéssemos, mas não precisamente com satisfação e sim apenas por respeito para com a lei, então o mandato que torna esse respeito precisamente o motor da máxima, agiria exatamente em sentido contrário à disposição de ânimo ordenada. Aquela lei de todas as leis, apresenta, pois, como todo preceito moral do Evangelho, a disposição moral de ânimo em toda a sua perfeição, assim como, enquanto um ideal de santidade é inexequível para toda criatura, é também, apesar de tudo, o protótipo para o qual devemos propender a igualá-lo em progresso ininterrupto mais infinito. Pudesse alguma vez um ser racional chegar a cumprir com plena satisfação todas as leis morais, isso significaria tanto como não encontrar-se nele nem mesmo a posição de um desejo que o incitasse a separar-se delas, porque superar semelhante desejo importa sempre em sacrifício para o sujeito. Necessita, portanto, de coação sobre si mesmo, isto é, constrangimento íntimo no que não se opera inteiramente a seu gosto. Mas uma criatura nunca pode chegar a esse grau de disposição moral de ânimo.
porque, sendo uma criatura e, por consequência, sempre, em relação ao que exige para completa satisfação com seu estado, é dependente, nunca pode estar inteiramente livre de desejos e inclinações, os quais, assentando em causas físicas, não concordam por si mesmos com a lei moral, que tem uma fonte inteiramente diversa, tornando, por isso, sempre necessário que, tendo em conta essas inclinações, venha fundir-se a intenção de suas máximas em constrangimento moral, não em elevação espontânea mas, sim, no respeito que a observância da lei requer, embora este cumprimento não seja levado a efeito de boa vontade, fazendo-se deste último, isto é, do amor vulgar à lei, que cessaria então de ser mandato, deixando também a moralidade, que se transformaria então subjetivamente em santidade, de ser virtude, o termo constante, embora inexequível dos seus esforços. É que naquilo que muito prezamos, mas todavia, por termos consciência da nossa debilidade, tememos, isso para maior facilidade em satisfazê-lo, substituindo-se ainda ao respeito o amor, o que seria, pelo menos, a perfeição de uma intenção dedicada à lei, se a uma criatura tal perfeição fosse dado alcançar. Esta consideração está destinada nesta altura não só a reduzir a conceitos claros o mencionado mandato evangélico para reprimir ou, na medida do possível, prevenir o misticismo religioso fanático em consideração ao amor de Deus, mas, também, a determinar com exatidão a intenção moral, também imediatamente no que se refere aos deveres para com os homens e, na medida do possível, reprimir ou prevenir o misticismo fanático meramente moral, que infeccione muitos espíritos. O grau moral em que o homem determinadamente se encontra, e assim, segundo o que nos é dado saber através dos nossos conhecimentos, também qualquer criatura racional, constitui respeito para com a lei moral. A intenção que lhe é imposta para cumprir essa lei é a de cumpri-la por dever, um dever do qual o mesmo tomou a iniciativa, não sendo por arbitrária propensão ou por um esforço que alguém lhe ordene. O estado moral em que poderá encontrar-se sempre é o da virtude, isto é, a intenção moral na luta e não a santidade em suposta posse de uma pureza completa nas intenções da vontade. É simplesmente misticismo moral e crescimento da presunção a que se dispõem os ânimos quando incitados a ações apresentadas como nobres, sublimes e magnânimas, colocando-se os mesmos na ilusão equívoca de que não é o dever, isto é, o respeito para com a lei, cujo jugo, embora suave, por ser imposto pela razão, ainda que a contragosto, devem suportar, o que constitui o motivo determinante de suas ações e, também, a sua humilhação, sempre que tal ilusão aceitam, obedecem, como se dela e da presunção se devessem esperar as ações e, por conseguinte, não por dever mas por merecimento puro. Acresce que se eles imitassem essas ações ou fatos, isto é, além de não terem, mediante esses princípios, cumprido o espírito da lei nem mesmo no mínimo, o qual consiste na submissão da intenção à lei e não na conformação da ação à lei, seja qual for o princípio, não só assentam o motor patologicamente, na simpatia ou também na gabação, e não moralmente, na lei, produzindo desse modo um modo de pensar ligeiro, superficial e fantástico, por meio do qual se compenetram da bondade voluntária do seu espírito, que não necessita de látego e de freio, nem mesmo de mandato, esquecendo a sua sujeição, Shuddhikait, na qual, preferentemente a um mérito, deveriam pensar. Pode-se, perfeitamente, exaltar ações alheias, operadas com grande sacrifício, e ao certo só pelo dever, dando-lhes a denominação de nobres e sublimes, embora apenas, não obstante a isso, enquanto houver indícios que deixam supor que tenham ocorrido em tudo por respeito ao seu dever e não por um impulso do coração. Mas se quisermos apresentar alguém como exemplo a seguir, devemos usar imperativamente como motor o respeito ao dever, qual único sentimento moral verdadeiro, preceito sério e sagrado, que não permite ao amor próprio fato julgar com impulsos patológicos, enquanto sejam análogos à moralidade, nem vangloriar-se de um valor meritório.
Se investigarmos bem, encontraremos para todas as ações que são dignas de exaltação uma lei do dever que ordena e não deixa depender do nosso capricho que pudesse ser agradável à nossa inclinação. É esse um modo exclusivo de representação que a alma perfaz moralmente, porque só ele é capaz de princípios firmes e exatamente determinados. Se o misticismo, na sua mais ampla significação, constitui um passo articulado, segundo os princípios gerais, para além dos limites da razão humana, o misticismo moral, portanto, representa uma transposição dos limites que a razão pura prática colocou à humanidade, proibindo colocar o fundamento subjetivo de determinação das ações correlatas ao dever, isto é, o motor moral das mesmas, em qualquer parte que não seja na própria lei e na disposição de ânimo que assim é conduzida à máxima, em alguma outra parte que não seja no respeito moral para com essa lei, ordenando, por conseguinte, fazer do pensamento do dever, que destrói toda a arrogância como vampilautia, o supremo princípio de vida de toda a moralidade no homem. Não são apenas os novelistas e os pedagogos sentimentais, embora combatam a sensibilidade afetada com relativa veemência, mas, por vezes até filósofos, inclusive os mais severos deles, os estoicos, os introdutores do misticismo moral em lugar da rude mas sábia disciplina dos costumes, ainda mesmo quando o misticismo dos últimos fosse mais heróico e o dos primeiros de condição mais insípida, embora mais terna. Pode-se, também, repetir sem hipocrisia, com a máxima verdade, diante de toda a doutrina moral do Evangelho, que este é o primeiro que, pela pureza do princípio moral, mas, ao tempo, pela acomodação do mesmo com as limitações dos seres finitos, submeteu toda a boa conduta do homem à disciplina de um dever posto ante os seus olhos, não os deixando extraviar-se em imaginárias perfeições morais, impondo à presunção, bem como ao amor próprio, que ambos prazerosamente desconhecem, as limitações da humanidade, isto é do desconhecimento de si mesmo. Dever. Nome sublime e grande, tu que não encerras nada amável que leve consigo alguma insinuante lisonja, mas que pede submissão, sem contudo ameaçar com algo que desperte natural aversão no ânimo, atemorizando para mover a vontade, tu que só exiges uma lei que por si mesmo encontra acesso ao ânimo e que, não obstante, conquista, ainda mesmo contra a nossa vontade, veneração por si mesma, embora nem sempre a observemos. Tu, ante quem emudecem todas as inclinações, mesmo quando agem secretamente contra ti, qual é a origem digna de ti? Onde se encontra a razão de tua nobre ascendência, que repele orgulhosamente todo parentesco com as inclinações, essa raiz da qual é condição necessária que proceda aquele valor que só os homens podem dar a si mesmos. Não pode ser nada menos do que o que eleva o homem acima de si mesmo, como uma parte do mundo dos sentidos, o que o conjuga com uma ordem de coisas, que só o entendimento pode pensar e que, ao mesmo tempo, tem debaixo de si todo o mundo dos sentidos e com ele a existência empiricamente determinável do homem no tempo e em todos os fins, conformando-se unicamente a leis práticas incondicionadas, como seja, entre elas, o moral. Não é nada mais do que a personalidade, isto é, a liberdade e independência do mecanismo de toda a natureza, considerada essa liberdade, apesar de tudo, ao mesmo tempo como uma faculdade de um ser que está submetido a leis puras práticas correlatas, isto é, facultadas pela sua própria razão. Por conseguinte, a pessoa, como pertencente a um mundo sensível, está sujeita à sua própria personalidade, ao mesmo tempo que pertence ao mundo inteligível. Não é portanto de admirar que o homem, como pertencente a ambos os mundos, tenha que considerar o seu próprio ser em relação com a sua segunda e mais elevada determinação, devendo, também, considerar com o máximo respeito as leis dessa determinação. Fundamentam-se nessa origem várias expressões que indicam o valor dos objetos segundo ideias morais. A lei moral é santa, inviolável. O homem, conquanto bastante profano, deve conceituar a humanidade em sua pessoa como santa.
tudo que existe na criação e sobre a parte que se tenha suficiente poder, poderemos empregar como simples meio. Unicamente o homem, e com ele toda a criatura racional, é fim em si mesmo. É ele, efetivamente, o sujeito da lei moral, que resulta santa graças à autonomia da sua liberdade. Precisamente por isso, toda a vontade, como, também, a vontade própria de cada um, dirigida sobre a mesma pessoa, está limitada à condição do acordo com a autonomia do ser racional, a saber, não submeter o mesmo a qualquer intenção que não seja possível, segundo uma lei que possa originar-se na vontade do próprio sujeito passivo. Não empregar este apenas como meio mas, ao mesmo tempo, também, como fim. Atribuímos esta condição até à vontade divina em relação aos seres racionais no mundo e como criaturas suas, porque ela apresenta como fundamento a personalidade desses seres, sendo que eles só através dela constituem fins em si mesmos. Esta ideia da personalidade, que faz surgir em nós o respeito e que nos põe diante dos olhos a sublimidade de nossa natureza, segundo a sua determinação, deixando-nos perceber ao mesmo tempo a falta de conformação de nossa conduta para com ela e, por isso, destruindo a presunção, é uma ideia fácil de perceber até para a mais vulgar razão humana. Todo homem, ainda que só medianamente honrado, não poderia, pelo fato de alguma vez abster-se de mentir, mentira por fim inofensiva, mas por meio da qual poderia ele esquivar-se de um assunto desagradável e, com isso, auxiliar a um amigo que, sendo dileto para ele, também era merecedor disso, achar-se no direito, durfem, de considerar-se na intimidade sem desprezar-se. Para um homem de bem que se encontre na mais atribulada situação de sua vida, situação que sempre poderia ter evitado se não se preocupasse com o dever, não será porventura um conforto a consciência de ter permanecido na sua dignidade de homem justo, honrando desse modo na sua pessoa a humanidade, além de não encontrar motivo algum capaz de envergonhá-lo perante si mesmo, como, ainda, de não ter ocasião de experimentar o mínimo temor interno diante do olhar perscrutador da própria consciência? Este consolo não é, todavia, felicidade, nem sequer parte mínima da mesma. Ninguém em verdade desejará ter ocasião para isso, preferido até não prolongar a vida em semelhantes circunstâncias. Contudo, vive e não poderá tolerar a ideia de ser a seus próprios olhos indigno da vida. Esse alívio interior é, todavia, apenas negativo em consideração de tudo o que pode tornar agradável a vida. Evita, mediante isso, o perigo de declinar em valor pessoal desde que renunciou ao dever do seu próprio estado. Essa paz tem como efeito um respeito para com algo totalmente diverso da vida, sendo que esta, comparada e oposta a esse algo, em que pese a sua deleitação, não tem nenhum valor. Mas esse homem continua vivendo ainda que seja só por dever, não porque encontre nisso qualquer prazer. É essa a natureza do verdadeiro motor da razão pura prática. Não é este nenhum outro que não seja a lei moral pura em si mesma, enquanto nos faz sentir a sublimidade da nossa existência suprassensível, produzindo subjetivamente nos seres, por sua vez conscientes de sua existência sensível e de sua dependência da própria natureza patologicamente afetada, o respeito para com a causa superior que os determina. Mas tantos são os atrativos e os afazeres da vida que se podem associar a esse motor que, embora apenas fosse pela prudência da escolha, um epicúreo que meditasse sobre o maior bem, da vida, optaria pela boa conduta moral, julgando, quiçá, digno de aconselhar-se a conjugação desta perspectiva de um evidente gozo da vida com aquela causa motora suprema, já por si mesma suficientemente determinante, isso apenas para manter o equilíbrio com as atrativas lisonjas que não deixam de fazer o vício brilhar no lado oposto ao dever, não colocando ali a força propriamente motora, quando se trata de dever. Isso importaria em enturvar na sua própria fonte a intenção moral. A majestade do dever nada tem que ver com o gozo da vida.
Aquela tem a sua lei própria e também o seu próprio tribunal, por muito que se pretendesse sacudi-las juntas para misturá-las e dá-las, por assim dizer, como um medicamento à alma enferma, logo se separam por si mesmas. Mas ainda que a vida física alguma força adquirisse com isso, desapareceria porém irremediavelmente a vida moral. Elucidação crítica analítica da razão pura prática. Entendo por elucidação crítica de uma ciência ou de uma parte da mesma que constitua um sistema por si mesmo, a investigação e a justificativa pela qual deva ter ela essa forma sistemática e não outra, quando a comparamos com um sistema que tenha como base faculdade semelhante de conhecimento. Pois bem, a razão prática tem como base uma faculdade de conhecimento idêntica à especulativa, enquanto são ambas razão pura. Desse modo, portanto, a diferença da forma sistemática de uma e de outra deverá ser determinada pela comparação de ambas, devendo-se dar o fundamento dessa diferenciação. A analítica da razão pura teórica trata do conhecimento dos objetos que possam ser dados ao entendimento, devendo, portanto, iniciar-se pela intuição, e por isso, já que esta é sempre sensível, pela sensibilidade, avançando só depois aos conceitos dos objetos desta intuição, para, após essa dupla preparação, terminar com princípios. Por outro lado, como a razão prática não se ocupa de objetos para conhecê-los, mas sim de sua própria faculdade, para torná-los reais, segundo o conhecimento dos mesmos, isto é, ocupa-se de uma vontade que é uma causalidade, ao mesmo tempo que a razão contém o fundamento de determinação da mesma. E embora, como consequência disso, não tenha que proporcionar qualquer objeto à intuição, mas apenas, porque o conceito da causalidade contém sempre a referência a uma lei que determina a relação de múltiplos elementos entre si, como razão prática, uma só lei da razão, resulta que uma crítica analítica da razão, enquanto esta deve ser uma razão prática, que é um problema próprio, deve começar pela possibilidade de princípios práticos a priori. Só daqui em diante me é dado passar a conceitos dos objetos de uma razão prática, isto é aos conceitos do absolutamente bom e mal, para dá-los, antes de qualquer outra matéria e como inteiramente conformes a esses princípios, porque esses conceitos do bem e do mal não podem ser dados antes daqueles princípios por nenhuma faculdade de conhecer, e só depois disso poderia concluir essa parte e capítulo em que se trata da relação que a razão pura prática estabeleceu com a sensibilidade e da influência que aquela deve necessariamente exercer sobre esta, influência que devemos conhecer a priori como sendo do sentimento moral. Desse modo, portanto, a analítica da razão pura prática dividiu de uma forma inteiramente análoga à teórica a esfera total de todas as condições do seu uso, mas em ordem inversa. A analítica da razão pura teórica ficou dividida em estética transcendental e em lógica transcendental, o da prática, de modo diverso, em lógica e estética da razão pura prática, se aqui me é permitido usar destas denominações inadequadas só por analogia. A lógica, por sua vez, foi dividida ali em analítica dos conceitos e dos princípios e, aqui, na de princípios e de conceitos. A estética, ainda, possuía ali duas partes, em razão do duplo modo de uma intuição sensível. Não é a sensibilidade considerada aqui como capacidade de intuição, mas só como sentimento, que pode ser um fundamento subjetivo da apetência, e com relação a isso não permite qualquer outra divisão extraordinária à razão pura prática. O que nesta divisão em duas partes aqui não se empreendeu, com as respectivas subdivisões, como de começo, pelo exemplo da primeira, poder-se, e a ser levado a intentar, tem um fundamento que se compreenderá perfeitamente bem. É que sendo a razão pura considerada aqui no seu uso prático, por conseguinte,
partindo de princípios a priori e não de fundamentos de determinação empíricos, resulta que terá que ocorrer a divisão da analítica da razão pura prática, de modo semelhante ao de um silogismo, Vernunftschuss, isto é, passando do geral na maior, princípio moral, por meio de uma subsunção de ações possíveis, como boas e más, empreendidas na menor a conclusão, ou seja, a determinação subjetiva da vontade, interesse no bem prático possível e na máxima nele fundamentada. A quem se tenha convencido das proposições que se apresentam na analítica, equivalências dessa natureza proporcionarão deleite, porque nos fazem elas conceber a esperança de poder chegar, quiçá, ao conhecimento da unidade total do poder da razão pura, tanto da teorética como da prática, e que possamos, em tudo, fazê-lo originar-se em um só princípio, a saber, a necessidade inevitável da razão humana, que só encontra plena satisfação em uma unidade completamente sistemática dos seus conhecimentos. Mas se considerarmos também o conteúdo do conhecimento que possamos obter de uma razão pura prática e, ainda, que mediante ela, tal como se apresenta a analítica da mesma, encontraremos uma extraordinária analogia com a teórica, surgirão diferenciações não menos evidentes. Em considerações a teórica, pode a faculdade de um conhecimento puro da razão ser demonstrada a priori, com evidência e facilidade, por meio de exemplos colhidos das ciências, nas quais não há que temer embaralhamento secreto de fundamentos empíricos do conhecimento, tão facilmente como no conhecimento vulgar, já que as ciências põem à prova os seus princípios de maneiras diversas, mediante o uso metódico. Mas que a razão pura, sem qualquer mistura de fundamento empírico da determinação, seja por si só também prática, isso teve que expor pelo uso prático mais vulgar da razão, atestando o supremo princípio prático como um princípio desse teor, conhecido completamente a priori por toda a razão humana natural, independente de qualquer dado sensível, como lei suprema da sua vontade. Foi necessário prová-lo e justificá-lo primeiramente quanto à força de sua origem, embora no juízo dessa razão vulgar, antes que a ciência pudesse tomá-lo em suas mãos para dele fazer uso como um fato que anteceda, por assim dizer, a toda a sutilidade acerca da sua possibilidade e a todas as consequências que pudessem ser dali tiradas. Mas esta circunstância é perfeitamente explicável pelo que se disse um pouco mais acima, porque a razão pura prática tem que começar necessariamente por princípios que devem, portanto, ser colocados como base de toda a ciência, como primeiros dados, não podendo originar-se inicialmente dela. Esta justificativa dos princípios morais, como princípios de uma razão pura, mediante um apelo vulgar ao juízo comum do entendimento humano, poderia ser concluída perfeitamente bem e com suficiente segurança, porque tudo que é empírico que, como fundamento de determinação da vontade, pudesse ser introduzido em nossas máximas, dá-se a conhecer logo, por meio do sentimento do prazer ou da dor que, necessariamente, a ele se une, enquanto excita apetites, opondo-se porém àquela razão pura prática a admitir precisamente esse sentimento como condição em seu princípio. A heterogeneidade dos fundamentos de determinação, empírico e racional, dá-lhe a conhecer essa resistência de uma razão praticamente legisladora contra toda a inclinação que se imiscua, por meio de um modo de sensação peculiar a isso, a qual, todavia, não procede a legislação da razão prática, mas é efetuada de melhor forma só por esta mesma, e na verdade como uma coação que é o sentimento de um respeito que nenhum homem tem para com as inclinações, sejam da classe que forem, mas sim para com a lei. Esta diferença ressalta de um modo tão claro e evidente que não há nenhum intelecto, ainda que seja o mais comum, que não se convença no momento, proposto um exemplo, de que, mediante fundamentos empíricos do querer, podemos certamente aconselhar-lhe a que siga as suas seduções, mas nunca se pode exigir dele que obedeça a outra coisa que não seja a lei pura prática da razão.
A distinção entre a doutrina da felicidade e a da moralidade, na primeira das quais os princípios empíricos constituem todo o fundamento, enquanto na segunda nem a menor intervenção dos mesmos se registra, e, na analítica da razão pura prática, a principal ocupação a que a mesma seja primacialmente obrigada, devendo nela proceder tão exatamente, por assim dizer, tão escrupulosamente como o geômetra em relação aos seus cálculos. Mas para o filósofo que aqui deve, como sempre, no conhecimento racional por meros conceitos, sem operar-se a construção dos mesmos, lutar com maior dificuldade, porque não pode colocar nenhuma intenção como fundamento, em seu noumeno, assiste, contudo, a vantagem de poder, quase tanto como o químico, estabelecer aqui, a todo tempo, uma experimentação com a razão prática de cada homem para distinguir o fundamento de determinação moral puro do empírico, podendo acrescentar a vontade empiricamente afetada, por exemplo a daquele que quisesse de bom grado mentir, porque com isso pode ganhar alguma coisa, a lei moral, como fundamento de determinação. É como que se o químico acrescentasse um álcali a uma solução de cal em espírito de sal. O espírito de sal abandona logo a cal, une-se com o álcali, precipitando-se aquela no fundo. Da mesma forma, apresenta-aí a alguém que acima de tudo é um homem honrado, ou se coloca, pelo menos esta vez, só mentalmente, no lugar de um homem honrado, a lei moral, por meio do que reconhece ele a indignidade de um mentiroso e em seguida a sua razão prática, no juízo acerca do que mediante ele deveria ocorrer, abandona a utilidade para unir-se com aquilo que mantém o respeito para com a sua própria pessoa, a veracidade. Então observareis que a vantagem, apenas separada de tudo o que possa constituir uma espécie de lastro para a razão, a qual se encontra apenas ao lado do dever, será agora apreciada no justo valor exigido para colocá-la em relação com a razão, embora em casos diversos deste, exceto onde poderia resultar inconciliável com a lei moral, porque a razão está intimamente unida a ela, não a abandonando nunca. Mas esta distinção do princípio da felicidade e do da moralidade não é, por isso, imediatamente oposição de ambos, sendo que a razão pura prática não consente que se deva, por sua parte, renunciar à pretensão de ser felizes, exigindo porém que, apenas entre em jogo o dever, não se tenha mais qualquer contemplação para com a felicidade. Pode até resultar em dever, sob certos aspectos, cuidar da própria felicidade. É que ela contém, em parte, já que a ela pertencem a habilidade, a saúde e a riqueza, meios para o cumprimento do dever e, em parte, porque a carência da mesma, por exemplo, a pobreza, encerra tentações de infligir o dever. Fomentar apenas a felicidade não constitui nunca um dever imediato e, muito menos, um princípio de todo dever. Pois bem, embora todos os fundamentos de determinação da vontade, com exceção da única lei pura prática da razão, a moral, são em conjunto empíricos, pertencendo, como tais, ao princípio da felicidade, devem, portanto, todos eles, ser separados do princípio moral supremo e nunca ser incorporados a ele como condição, porque isso suprimiria todo o valor moral, da mesma forma que a mescla do empírico com os princípios geométricos suprimiria toda a evidência matemática, o que constitui, a juízo de Platão, a maior excelência que contém em si a matemática, precedendo a toda a utilidade contida na mesma. Em lugar da dedução do princípio supremo da razão pura prática, isto é, da explicação da possibilidade de semelhante conhecimento a priori, poderíamos aduzir apenas que, se pudéssemos considerar como possível a liberdade de uma causa eficiente, também poder-se-ia assegurar não só essa possibilidade, mas, ainda, a necessidade da existência da lei moral como lei prática suprema para os seres racionais aos quais se atribui liberdade na causalidade de sua vontade. É que ambos os conceitos se acham unidos tão inseparavelmente que a liberdade prática poderia ser definida também mediante a independência da vontade de toda a outra lei, excetuada a lei moral. Mas a liberdade de uma causa eficiente, com especialidade no mundo dos sentidos, não pode ser compreendida de modo algum segundo a sua possibilidade.
Felizes somos nós se pudermos estar suficientemente seguros de que não pode existir prova alguma da sua impossibilidade. Agora, mediante a lei moral, que postula essa liberdade, obrigados e, precisamente também por isso, autorizados a aceitá-la. Mas ainda existe muita gente que acredita poder explicar sempre esta liberdade segundo princípios empíricos, como qualquer outra faculdade natural, considerando a propriedade psicológica cuja explicação dependesse exclusivamente de uma lei investigadora mais exata da natureza da alma e dos motores da vontade, e não como predicado transcendental da causalidade de um ser, que pertence ao mundo dos sentidos, como em verdade aqui ocorre, suprimindo desse modo a magnífica perspectiva que abre diante de nós a razão pura e prática por meio da lei moral, isto é, a perspectiva de um mundo intelectivo mediante a realização desse conceito, acima de tudo transcendente da liberdade, suprimindo, consequentemente, a própria lei moral que não admite nenhum motivo determinante empírico. Devido isso tudo, será necessário apresentar aqui alguma coisa que nos ponha em guarda contra esta ilusão e, por sua vez, apresente o empirismo com toda a nudez própria de sua superficialidade.